Então, eu agradeço o convite, né, vim tematizado, vim já colocado ali com quase um figurino, né, porque para quem não sabe, né, eu sou fã da Nintendo faz um bom tempo já de carteirinha, e tem um canal, né, tem um canal no YouTube e na Twitch, né, chamado Smash Guarulhos Play, que a gente fazia campeonatos de Smash Bros e fazia alguns eventos, né. Digo fazia, porque agora tá num leve hiato, mas as coisas vão voltar, né, as coisas estão rumando para começar as produções agora entre junho e julho, né? Então logo logo a gente está começando novidades, mas é aquela coisa, tem vários projetinhos, né? E quando você falou de Uhum. Mario, foi até uma coisa assim meio curiosa, porque um dos projetos recentes que eu vou fazer vai ser a redublagem do filme do Mario, né? E eu vou fazer a voz do Mario, né? Então eu tenho o Mariozinho da SGP, ó, let's go! Uhul! Tem aqui já o Mariozinho do nosso canal, né? O nosso visualzinho Ah, já é aqui. personalizado. É, personalizado já. E é aquilo, né, então, tipo, a gente tá fazendo esses pequenos projetos, e eu sou muito fã, né, eu sempre fui muito fã, e não só do personagem, né, do jogo em si, mas também de toda a trajetória que ele trouxe, e todos os meandros que estão no meio, porque essa do Pequeno Príncipe, né, é uma delas, é uma das coisas que a gente consegue abarcar, né. Mas é isso, então agradeço bastante o convite, tô aqui para conversar um pouco, e vamos que vamos, a gente conversa sobre as coisas. Acredito que eu fiquei no mudo aqui no OBS na hora que eu fui apresentar você, mas, Não, tipo, normal, pegou a tua parte, tranquilo. Mas só tranquilo. recapitulando, quem estiver assistindo, gente, esse aqui é o Danilo Rosa. Ele é um baita desenhista, é uma pessoa que eu fiquei pensando em fazer a estreia mesmo do quadro, mas não rolou, aí eu pensei, vou chamar pro Mário porque, pô, é um cara que eu já sei que é fã e tudo mais. Uhum, E um outro detalhe, né? É um ótimo desenhista, é um cantor que, assim, é de mão cheia, ele faz adaptações do ah, Rammstein, né? Só para recapitular. E um outro detalhe, né? Ele tinha uma banda, um projeto que era o Cardiokarma, e eu sim. confesso que até hoje eu gostaria de ter escutado o CD inteiro, né? Mas vamos para as primeiras perguntas, né? Você já conhecia um pouco dessa relação da obra com a literatura ou não? Por uma incrível, não digo coincidência, né, mas, quando eu fiz minha faculdade era design e desenvolvimento de jogos, né, Uhum. e obviamente foi na época ali entre 2005 até 2008, se eu não me engano, então foi bem nessa época, né, do Wii, etc e tal, e tudo que estava sendo lançado, e eu lembro que teve um amigo meu que ele era muito fã do Pequeno Príncipe, da obra mesmo, do livro e etc e tal. E quando saiu esse jogo, né, ele comprou, tal, trouxe, né, foi o primeiro que saiu ali na frente, já pegou o jogo, e ele chamou a gente se encontrava bastante, e ele chamou a gente para ver, ele falou: "Caramba, esse jogo aqui podia ter sido o Pequeno Príncipe, tipo, em versão plataforma", porque tem muito dessa pegada, né, de ter o universo, de você Uhum. transitar entre os planetas. Então, assim, a semelhança, para quem conhece a obra, né, ela é muito clara, ela é muito direta. E talvez tenha sido até uma fonte de inspiração, porque foi o que você comentou, né? O personagem Mario, ele foi feito para justamente conseguir transitar entre esse mundo adulto e esse mundo infantil. Sim. Meio que trazer isso de uma forma inocente, sem ficar limitante, né? Aquela coisa de você ver uma obra que é focada para o infantil e o adulto não tem proveito e vice-versa, né? E assim, a gente pode ver isso muito com o último filme do Mario, né, que saiu, que ele foi um grande sucesso por causa disso, porque muita gente falou que é uma história simples, é uma história boba, mas é uma história que funciona para todas as idades. Ela não precisa Exatamente. ferir nada, né? E o personagem foi criado assim, né? Tanto que o próprio Charles Martinet, né, que é o dublador, né, oficial do Mario, que eu sou muito fã, inclusive, né? Me baseio muito, né, Conheceu para duas fazer a vezes voz. que eu vi. Exato. Tipo, eu sou um cara que eu tento, né, aproximar o trabalho muito dele, que eu gosto bastante. E, assim, ele mesmo comenta, né, que quando ele fez o primeiro teste para a voz do Mario, é o briefing, né, e a gente que, tipo, trabalha um pouco com atuação, a gente sabe como é que é, né, às vezes as coisas são vagas, né, Uhum. e o briefing que deram para ele foi basicamente assim: "Ó, você é o encanador do Brooklyn e você vai falar com outras idades, né, se vira". E a primeira ideia que ele teve foi tipo, eu sou o encanador do Brooklyn, vou resolver tudo, né? E daquele jeito assim tal, que é o estereótipo, né?
Mas ele olhou e falou: "Caraca, eu não posso falar assim com todas as idades, eu tô afastando as crianças, tal". E aí ele teve a voz de, né, a ideia de falar assim mais pra de boas, tal, não sei o quê. E aí isso ajudou, né, a criar o personagem dessa forma mais inocente, mais tranquila, né, que é uma coisa que o próprio dublador fala que inspira ele, porque ele falou que é muito fácil a gente cair nessa coisa do: "É, que não sei o quê, blá, 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 blá". Mas você ter um personagem que é positivista, que é o herói, que vai lá, traz muito dessa inocência, porque quando a gente era pequeno, a gente resolvia os problemas assim. A gente até se Sim, empolgava, né, quando tinha um problema. E aí, quando a gente vai ficando adulto, a gente vai ficando mais amargo, e aí é o paralelo exato com a obra do Pequeno Príncipe, porque ele critica justamente isso, né, o abandono da inocência e como a gente complica as coisas com a vida adulta através da racionalidade, através das manias, né. Então, assim, o Mario acaba sendo um paralelo interessante e por isso que eu achei legal, né, que você trouxe essa indagação aqui pra aula. é, o tanto que você comenta da questão do Mario, eu consigo lembrar, o primeiro contato que eu tive com o Mario, por incrível que pareça, foi no 64, né, Sim, e pra mim foi uma eu lembro até hoje, meu pai comprou, ele alugou a fita, né, para o pessoal que é um pouco mais novinho, né, era um cartucho, mas era um cartucho mais bonitinho, redondinho em cima, você colocava no Nintendo 64, e quando eu ouvi o Mario falando, pra mim foi uma coisa de olhar, fica aquelas coisas de o olho da criança brilha, né, porque até então, o primeiro jogo que eu joguei foi, usando referência, foi o Sonic mesmo, né, tanto que, igual eu falei pra minha esposa, eu só tenho eu não tenho nada do Sonic, eu tô tendo agora, né, tanto que eu ganhei uma pelúcia e uma caneca. A caneca não tá aqui pra tá mostrando, mas e aí, de repente, você vê um personagem de jogo falando, foi um baque pra mim, foi uma baita novidade. E esse trabalho todo do Mario, de se preservar a infância, como você falou da parte do estereótipo, né? Vou até comentar abertamente, quando eu fui ver o trailer do Mario, eu vi o trailer seu, eu não vi o trailer do original, porque eu peguei e falei, caraca, tá parecendo a voz do Danilo. Aí depois eu fui ver e falei assim, não, esse aqui é da SGP, deixa eu procurar o outro. Aí o outro eu não gostei, gostei mais do seu. Por isso que eu quis pegar, fazer meio que assim, jogar a minha voz por cima também, que eu falei, não, deixa eu ir junto, né? fazer uma graça, né, Fazer fazer uma uma graça. gracinha. Que nem a voz do Toad, meu cunhado e minha esposa pega até imita, né? Vem, Mario! É, sim, sim. É, então, e é muito isso, né, tipo, é a gente entender e até essa vírgula eu acho interessante, porque, tipo, hoje em dia, né, a gente vê que existe muita seriedade, muita coisa, né, muita coisa que e óbvio, eu acho que tem assuntos que têm que ser sérios, a gente tem que saber balizar, né, mas justamente pelas coisas ser tão assim, a gente fica um pouco perdido quando tem coisas que são mega simples, né, e o Mario traz muito dessa simplicidade. Às vezes é um jeitinho simples de falar, você fez a voz do personagem. E o Toad Exatamente. tem isso, a Peach tem isso, o Bowser tem isso. Então, assim, são coisinhas pequenas, sutis, mas que fazem toda a diferença. E a gente tá e aí que tá o paralelo do Pequeno Príncipe. Às vezes a gente esquece, a gente começa a confabular demais entre, é técnica pra lá, é técnica pra cá, e não sei o quê, e às vezes as coisas mais simples são as que mais funcionam. E o Mario acho que está de exemplo, inclusive o Pequeno Príncipe está de exemplo nisso, que são Sim, ambos, né, obras que são citadas até hoje, não tiveram o peso da idade, conseguiram se manterem relevantes mesmo com todos os avanços que a gente tem, e eu acho que vão segurar por gerações ainda, porque, como eu disse, elas são coisas fundamentais do ser humano, que é essa simplicidade, essa autoralidade com você entender que às vezes a espontaneidade simples é o que vai levar a gente para as coisas. Então, eu acho que é super legal. não, com certeza. E dentro do que eu tive dentro das várias disciplinas, né, na faculdade de letras, né, o literatura infantil tem muito disso. De às vezes você pegar um assunto que é sério, por um exemplo, como é que você vai abordar sobre a morte para uma criança, né? Ou a questão da perda. E aí você tem um meio de você trabalhar sobre isso, né? Entra algumas pautas que ao mesmo tempo seriam tabus, né? No caso, o lápis cor de pele, o que que significa isso, né? Como que você transmite isso? E aí tem todo um meio para você explicar sobre essa questão até étnica, essa questão da morte. E o Mario, para mim, ele é algo que é transcendental, assim, utilizando até uma coisa filosófica no meio.
eu vendo o Pequeno Príncipe também é outra lição que a gente tem. Igual eu costumo falar, nós somos os adultos que podemos ou não preservar a nossa criança interior, né? Então, por um exemplo, às vezes eu vejo, daqui a pouco eu vou até mostrar, que já deixei até separado o link do DeviantArt. Eu vejo algumas coisas, obras suas, claro que, assim, partes a partes, né? Tem a parte que é o fofinho, tem a parte que é É, um pouco mais pesadinho, né? Na primeira aula de literatura e jogos eu fiz o jabá do primeiro desenho que eu comprei seu. Quem estiver vendo tem mais uma imagem minha aparecendo aqui no Meet, né? Também é desenho dele, né? Feito sob medida. Porque é aquilo, não tem pessoa que vai fazer igual. E não vai ter mesmo. Ponto final, né? Mas eu vou até pegar fazer a exibição aqui. Não sei se você está conseguindo acompanhar pela Twitch também. Deixa eu só compartilhar a tela. Pera aí. Acho que a gente vai sumir só um pouquinho só. Porque às vezes eu olho apareceu. os seus trabalhos, cara, eu fico embasbacado até hoje. E olha que assim, eu tô acompanhando meio que real oficial, acho que desde 2015, se eu não me engano. Tem tempo já, tem tempo. Trabalho com isso faz muito tempo já. E aí, Eu fico assustado toda vez que eu vou lembrar o quanto tempo que eu já tô desenhando já. Eu falo, caraca, tem um chão já. aí aqui, esses detalhes, os traços. Aqui tem o conteúdo que não dá pra ver. Sim. Mas eu acho que, tipo, eu acho que também tem essa beleza, sabe? Eu acho que, tipo, a gente admitir que a gente é humano, né, e a gente lembrar dessa simplicidade, eu acho que demonstra isso que a gente também tem polos, né? E então, assim, o Mário e a personalidade mais infantil, mais positivista, mais simples, me trazem para esse lado mais brincalhão, esse lado mais de humor, esse lado mais, né, para, né, realmente ser aquela coisa que atinge todo mundo. Uhum, E eu tenho um lado sério, eu tenho um lado adulto, eu tenho um lado pensativo, filosófico, sombrio, né? E é aí que entra as outras obras. Então, por exemplo, o Ricardo já comentou do Rammstein, que é uma banda super pesada, se a gente for pensar em temática, né? sim. Que eu gosto bastante de fazer as interpretações, mas o próprio mangá que eu criei, né? Que é o que tá aqui atrás, aqui o Asas de Ícaro, ele é um mangá feito para ser mais adulto. As temáticas dele envolvem religião, sociedade, filosofia de vida. Então, assim, são coisas que, tipo, eu acho legal poder trabalhar em cima. E a gente poder admitir, entendeu? A gente não precisa ficar fechado numa caixinha. Porque eu acho que essa é a graça, né? O Uhum, próprio, como eu disse, né? O próprio Charles Martinet, que é o dublador do Mario, já admitiu várias vezes que ele, na vida pessoal, é muito mais parecido com o Wario, que é um outro personagem do universo Mario, mas é um personagem que reclama de tudo, é um personagem que não tá ligando muito, né? Fica mais assim, é mais desagradável, né? E ele falou que ele conhece essa faceta dele, por isso mesmo que ele faz o Wario, por isso mesmo que ele consegue transmitir isso, essa verdade, pro personagem que é reclamão, que quer aprontar tudo, que É uma coisa não que eu não liga, né? sabia. Sabia? Não, pior Isso, que não. isso é uma coisa interessante, tipo, porque assim, o dublador do Mario ele faz quatro personagens, né? Ele, assim, faz mais, né? Mas a gente for fazer o resumo, é o Mario, o Luigi, o Wario e o Waluigi, né? Que são os quatro adultos que eu comentei, e as duas crianças, né? O Baby Mario e o Baby Luigi. Então ele faz essa familiazinha, digamos assim, né? E cada um tem uma personalidade muito distinta. O Mario, ele é super positivista. Ele é um cara que ele não tem medo de enfrentar. O Luigi, pelo contrário, é o oposto. O Luigi, ele tá pedindo ajuda do Mario sempre, é inseguro pra caramba, né? E é legal você ver que esse paralelo, né, de construção é uma coisa que o próprio ator, né, o próprio voice actor, ele conseguiu emular com o tempo, porque, por exemplo, isso é uma história curiosa, já que a gente tá falando sobre a voz do Charles, né? Uhum, O Luigi, até a época do Mario parte um mais ou menos, ele não tinha uma voz definida. O Luigi, ele era aquela coisa, chamavam um voice actor aqui ou ali e tentavam achar uma voz para ele, né? E o Charles Martinet, nessa época, ele já fazia alguns eventos com a voz do Mario. E ele usava todo um aparato, né? Um aparato no rosto dele para ele poder falar e o Mario poder falar em 3D com o pessoal que estava lá, em tempo real, né? isso eu cheguei a ver uma vez. Isso. E algumas vezes o pessoal perguntava assim: Ô Mario, onde está o Luigi? E aí ele tentava improvisar. Ele, não, meu irmão é muito tímido, tal, ele não aparece tanto, né? Ele começava a puxar o papo. Só que às vezes ele teve a ideia, ele falou assim, putz, e se eu fizer o Luigi falando fora da câmera?
né? Para o pessoal saber que ele tá aqui, mas ele não quer aparecer porque ele é tímido. E aí ele teve a ideia do seguinte: se ele falasse qualquer coisa articulada, o Mário ia falar, né? O Mário ia abrir a boca junto. Então ele pensou numa voz pequena que pudesse ser assim com pouco movimento de voz, assim, pouco movimento de rosto, para poder falar ao backstage. Então o Mário perguntava: "Ei, Luiz, onde você tá?" "Eu tô aqui, Mário, não tô querendo aparecer, sabe?" E isso acabou virando a voz do Luiz, que tinha a ver com essa timidez, com essa coisa presa, essa coisa mais fechada. Então, esse processo de construção, né, que felizmente o Charles Martinet participou muito, envolve muito essa coisa da simplicidade, né? De você pegar ideias simples, ideias que representam aquilo e funciona maravilhosamente bem, né? Eu acho isso fantástico. Essa magia de fazer o simples funcionar, eu acho muito legal. Não, isso aí é uma coisa que eu não tava meio que esperando, né? Tipo, de saber essa curiosidade. Mas faz todo um sentido pra mim, né? Porque Uhum, se a gente for parar pra analisar, que nem eu cheguei a ver esse negócio do 3D, mas aí fica uhum, aquela questão, pô, como é que você vai aparecer, mostrar a cara, e o negócio vai acabar mexendo junto, né? Você tem que meio que pensar meio que ligeiro, né? uhum. Eu tô meio que exibindo aqui os trabalhos seu, eu É, mostrei um passa na pouco do. galeria. Tem muita coisa que é fechada, porque assim, só para o pessoal que já conhece videogame já consegue, né, entender fácil quando eu falo. Eu comecei fazendo muita fanart de Mortal Kombat. Então tem algumas artes minhas que são mais violentas, que são um pouco mais assim voltadas pro, né, o que o pessoal conhece de Mortal Kombat, tem sangue e tal. Então por isso que tem algumas artes que são fechadinhas. Mas ainda assim eu tenho que trabalhar com bom gosto. Eu tenho que trabalhar que tipo assim, mesmo que tenha violência, não é gratuita, não é jogada só para, né, chocar ou para fazer alguma coisa. Eu Essa daqui tento eu não trabalhar pelo menos conhecia. uma temática que é o lado do artista, né? O artista ele que escolhe, ele que vai representar, né? Então ele que escolhe o que que ele vai, que cores que ele vai usar, que tipo de coisa que ele vai pintar, que tipo de mensagem. Eu acho que depois daquele crossover, né, da Rainha Alien com o O Link, Full link. Kid, eu acho que esse daqui do Catulo e o Alexandre o Grande tá Pois é, realmente pois é. Não, meus sensacional. clientes pedem umas coisas assim absurdas, mas esse eu me diverti muito fazendo esse. Esse eu gostei bastante. Então é um dos meus. Eu falo que tem alguns que são favoritos, né? E esse daí é um deles. Eu gostei bastante do resultado final, Caraca. como ficou. E só pra, assim, deixar bem claro, né? Há quanto tempo que você trabalha com isso daqui? Em exato. É o que eu falei, eu acho que eu comecei. A minha página do DeviantArt foi criada em 2005, isso eu lembro bem. Mas eu comecei a produzir coisa para ela, acho que entre 2006, 2007, mais pro final de 2006 até 2007, né? E foi totalmente no acidente. Foi aquela coisa de eu desenhava já e eu não desenhava digitalmente, eu desenhava só no papel, né? E aí houve um incentivo de algumas pessoas para mim começar a fazer algumas artes digitais. Eu quis arriscar. Comecei a colocar aqui até o dia que me pediram, né? Me falaram: "Ô, quanto que custa para fazer um desse?" E aí eu vi que dava para ganhar um dinheirinho, trabalhava designer na época, e depois de um tempo comecei a balizar, falei, pô, acho que dá para ganhar mais dinheiro aqui do que lá. E, né, long story short, né, como o pessoal fala, história longa de forma curta, começou aí, né? Então faz um tempinho já que eu tô nessa área, mas assim, o que eu acho interessante é justamente esse lado do paralelo, né, que a gente estava conversando sobre essa coisa do Pequeno Príncipe, etc Uhum. e tal, né. Eu trabalho com muita coisa de entretenimento, ou é personagem de quadrinho, ou é personagem de filme, ou é personagem de jogo, né, são as temáticas que o pessoal me pede, né, meus clientes, meu público. E também o que eu gosto de fazer quando eu tô com tempo livre, né, algumas brincadeiras com meus personagens, com meu Borrachinha Ninja, que é um É, personagem meu e tudo mais. esse pra mim é o mais É, e fantástico. o Borrachinha Ninja. E aí que tá, acho que essa simplicidade também demonstra, porque esse personagem foi criado, né, quando eu inventei ele, foi na terceira série da minha escola, né, eu era, pô, devia ter 9 anos, né, 9 anos na terceira série, e era só por chateação, porque eu odiava a escola, então eu tinha que arranjar alguma coisa para me distrair. E aí teve um dia que eu peguei uma borrachinha, aquelas borrachas de lapiseira, e ela tava nesse formatinho, né, quadradinho embaixo, redondo em cima, botei uma faixinha assim em cima dele com caneta vermelha, eu coloquei uma carinha e falei, pronto, agora é borrachinha já. E aí ele ficava brincando com as canetas, com os estojos, né? Era o jeito que eu tinha ali para distrair. E, pô, o personagem tá aí até hoje, né? Tipo, eu uso ele até hoje. De novo, ele foi feito de uma forma simples, mas tem esse charme
justamente por ter sido aquela coisa que a gente não pensou demais. A gente só deixou ele tomar conta, né? Ele apareceu, ele se criou e ele tomou vida. E nós, como autores, né, sabemos muito bem que os personagens têm vida própria, né? Toda vez que a Uhum. gente cria algum personagem, ele acaba tomando conta das coisas sozinho, né? E, de novo, como eu disse, tem esse ápice da simplicidade. Como eu estava falando, o meu tipo de trabalho, como envolve muito dessa coisa, né, de entretenimento e tal, que às vezes é levado pro, videogame, personagem, coisa infantil. Cara, sendo muito honesto, eu não consigo me ver sem isso. Eu gosto muito de poder, manter, sabe, uma fase adulta, que eu ainda frequento esse mundo, esse universo. Esse universo não é mais distante para mim. Aquela coisa do: "Oh, quando eu era criança, que legal que era". Não, eu tento trazer isso para o meu dia a dia, né, para o meu trabalho, para os meus projetos e, sabe, é um pouco disso que o Mário e o Pequeno Príncipe tentam ensinar pra gente. A gente Uhum. não precisa ser um velho chato. A gente não precisa se tornar um velho chato. De Teve uma vez que fato. eu participei de uma live com um amigo meu, que a gente estava jogando justamente Mario. A gente estava jogando Mario em cooperativo. Tem alguns hacks aí na internet que você consegue jogar entre galera, né? Então era aquela bagunça, Mario chutando pra cá, Mario chutando pra lá. E eu fiquei fazendo a voz do Mario, né? Eu fiquei fazendo como se fosse o Mario fazendo as piadas, né? E aí teve um momento assim que um amigo meu, novo, né, de 15 anos, ele virou assim e falou: Caraca, o Danilo, né? Que lá é o meu nome nesse GP é o Dandark. O Dandark, ele parece aqueles tiozão chato, só que legal. E eu falei pra eles, eu falei, cara, por mais besta que seja, porque, né, tiozão, me chamou de tiozão na cara larga, eu gostei do comparativo, porque é bem isso mesmo. É aquela coisa de saber brincar sem precisar ficar naquela coisa, agora eu sou adulto, isso daqui não pode mais, né? Tanto que, como eu disse, eu vou refazer o filme do Mario só porque sim, eu gosto. E aí eu vou redublar do jeito que eu dublaria se me chamassem, né? Como eu sei que eu não tenho esse cacife todo, ninguém vai me chamar, porque nem ator formado eu sou ainda. Aí a gente brinca. Acho que isso que é legal. Faz parte. Bom, antes de eu fazer a pergunta principal, deixa eu só apresentar Uhum. para a live aqui, porque tá fazendo uma festa. Esse é o Ai, link, beleza. Olha o link aí. né? Porque, querendo, ele tá fazendo uma farra aqui, né? Uhum. Porque, querendo ou não, referência com Zelda é o que não falta na minha vida, né? Sim. Eu mostrei muito brevemente aqueles quadrinhos do Hamstein que eu conheci antes de conhecer você. Esse é um ponto curioso, né? Porque o Olha que pessoal legal. colocava na comunidade, aí repassava. Gente, eu cascava o bico vendo aquilo lá. E como é que começou essa parte do Rammstein na tua vida, pra você cantar e ter essa comparação? Porque ainda tem, né? Até Sim, quando eu fui ouvir a Cardio Karma, eu falei, obviamente. cara, tá muito parecido a voz. Então, e eu falo que eu acho que a culpa foi da minha mãe. Porque o que acontece, né, tipo, explicando rapidamente, eu era uma pessoa eu sempre gostei de música, né, acho que e principal assim, quando eu era mais novo, né, minha fase antes dos 10 anos, eu gostava muito de música de videogame, eu decorava muito rápido, eu cantarolava na minha cabeça, eu apreciava muito, às vezes o jogo me ganhava pela música e não pelo jogo, né? Então eu já era um cara mais atenado para isso. E depois, na fase da adolescência, eu comecei a gostar de música de banda mesmo, músicas de outras, né? E minha irmã sempre foi do rock. Minha irmã, ela foi minha influência musical para muita música que, tipo, né? Bandas que heavy metal, rock no geral. Então eu comecei a conhecer mais aí, né? E a minha frustração, a minha enorme frustração é que eu adorava esse tipo de som, mas eu nasci com uma voz pesada. A minha voz falando aqui, vocês já conseguem ver que ela tem um grave natural. E é uma coisa que veio, né? Eu lembro que na época do pré, a professora gostava de mandar eu ler o texto, porque ela falava que minha voz era forte, né? Mas enfim, então eu sempre tive isso. E a minha frustração era o seguinte: eu não vou cantar um Bruce Dickinson, eu não vou cantar um André Matos, eu não vou conseguir, sabe? Não tem como. Então, por muitos anos, eu adorava música, às vezes cantarolava uma coisa ou outra, mas o pessoal até na escola zoava, falava, nossa, mas seu time é muito grave, né? Não funciona para isso. E beleza, ficou aquilo guardado. Quando eu fui entrar mais para a fase, né, fim da adolescência, eu conheci algumas bandas alemãs. A primeira, inclusive, foi Lacrimosa, que é uma banda que eu gosto até hoje também. E assim, o primeiro choque foi tipo, nossa, ele não canta agudo, ele canta grave, né? E eu não conhecia esse tipo de som. E aí eu comecei a olhar e falei, que legal, né? Dá pra fazer assim. Então até comecei a cantar logo algumas coisas de Lacrimosa, participei de uma banda cover por um tempinho, assim, também é uma história comprida, mas resumindo, né? Apareceu e eu acabei participando. E aí meu primo me apresentou Rammstein uma vez. Ele chegou e falou, você tá com uma banda alemã? É Rammstein? Eu não conheço. O que que é? Aí ele mandou as músicas pra mim e eu achei
bárbaro. Eu ouvi e falei, nossa, isso é muito legal, né? Gostei do som, gostei da sonoridade, gostei do peso que tinha. E eu falei assim, ah, legal, né? Só mais uma banda que eu vou virar fã e gosto do som e tal, tudo mais. E aí um dia, isso era engraçado, porque às vezes eu tinha que fazer alguma coisa e minha mãe me levava de carro, né? E minha mãe sempre gostou de rock também. E aí a gente ouvia as mesmas músicas, eu apresentei várias bandas para ela. Então tava passando e a gente tava lá, eu falei, ó, tem um CDzinho que eu gravei aqui, eu gravava CD na época, tem uma música aqui de uma banda nova, né? Ouve. E eu lembro que era até a Tear, a do Rammstein, a música de abertura do álbum Sehnsucht, né? Tava começando, tal, não sei o que, ela ouvindo e tal. Na hora que o cara começou a falar, a minha mãe virou para mim e falou: ó, oh, isso daqui é muito a tua cara. Esse tipo de voz, esse tipo de coisa. E acho que ela deu o empurrãozinho, sabe? Deu começar a falar, talvez seja, né? E obviamente não veio pronto, foi uma coisa que eu tive que treinar muito. Meu irmão me xingou muito porque eu ficava cantarolando e errando coisa, desafinando, Aí normal. tossindo, era uma desgraça. Mas eu insisti, né? Era uma coisa que eu gostava. E aí tive a banda, né? Já acabei tendo a oportunidade de ter banda, toquei por um tempo. E depois que a banda acabou, eu olhei assim e falei, tá, eu gosto de fazer isso, eu gosto de ser artista nesse nível. Só que só cantarolar, só fazer cover, né, cantando a música, todo mundo faz. Qualquer um pode fazer. Agora, eu quis aliar as coisas. Como eu já estava um pouquinho voltado para esse lance, né, de adaptação, de dublagem, que eu gostava disso também, eu olhei, por que não, né, fazer as versões nacionais das músicas? E aí eu aproveitei a minha voz, né, a semelhança que eu tenho, para poder ser a ponte, mesmo porque meu projeto próprio ele era em português. Então, para o pessoal ajudava a não causar tanta estranheza, porque tem muito preconceito com música de rock e cantar em português, né? Então foi uma Inclusive, estratégia aí que eu fiz, mas foi muito essa coisa, sabe? Tipo, no final, né, usando o paralelo que a gente está usando, justamente dessa coisa da inocência, de você fazer as coisas porque, né, como se fosse uma criança, né? Tem muito disso nos meus impulsos. Eu faço porque eu gosto, eu faço porque eu quero. Não é necessariamente visando uma estratégia de lucro ou de conhecimento, nada. É só porque é legal. Então pode ser que acabe a minha vida em algum momento e algumas poucas pessoas conhecer o que eu fiz, né? sim. Mas para mim valeu a pena porque eu fiz, sabe? Eu acho isso que é legal, isso é bacana. Inclusive, eu até conversei com o Randall uma vez que ele participou Ah, do sim, mesmo show que o seu. sim, Pra quem conheço. não conhece, é o vocalista do Militia. E aí ele pegou e falou assim: ah, vai tocar uma adaptação BR do Rammstein. Aí ele falou que perguntou assim: ah, tem a ver com o Ricardo? Eu falei, não, quem me inspirou, até falando na live, deixando isso bem claro, registrado, foi você. Ah, Tanto que eu sim. fiquei pensando assim, ah, eu vou fazer da concorrência, vou fazer do UNF, né? Só que eu É. também sou fã do Rammstein, foi uma banda que me influenciou e influencia até hoje. Eu falei, eu vou tentar as minhas versões. E uma coisa que eu posso deixar claro aqui pro pessoal é, pro Danilo produzir as coisas dele 100% de qualidade, levou tempo. Isso aí é uma coisa que eu defendo. Até hoje não tá no 100%, É, mas eu me viro. é uma questão que nem até deixei separado, vou até compartilhar a tela, Hum, que por sinal foi a primeira música que eu ouvi do Rammstein, né? uhum. É uma história até meio que peculiar. Eu não vou acabar exibindo por questão de direitos autorais, De né? autorais, Mas sim. quem for pesquisar é Danilo Rosa, Rammstein, que você acha na Sim, hora. exato. Acho que não Então, existe outro Danilo Rosa que canta Rammstein. Felizmente, porque senão ia ser um problema me achar. então é até curioso porque a Kanye Lust foi a primeira música que eu ouvi, e aí eu não lembro se eu cheguei a comentar com você, falei assim, ah, faz dessa versão. A hora que eu fui ouvir a primeira vez, eu falei, caraca, gente. E aí eu fiquei, pô, eu fiquei deslumbrado, fiquei esperando as outras, né? Aí a Mer eu gostei muito, mas claro que tem minhas favoritas, né? Isto Tudo Claro. Vir, né? O Ferir Você, Uhum. É um Aleluia, eu clássico. gostei Essa daí muito. eu falo que deu muito certo. Muita gente gostou bastante quando lançou. Quando saiu um teaser que você publicou, eu fiquei pensando assim, falei, caraca, esse negócio vai ficar sensacional. Aí eu fui ouvir perto do pessoal quando eu fazia teatro, Uhum. eles falaram assim, falei, Ricardo, eu tenho um pouco de medo das músicas que você escuta. Eu falei, não, fica tranquilo, o pessoal é de boa. É o grande mal de você traduzir, né? Você vai deixar todo mundo ciente o que que você tá cantando. Então Exato. tem uma responsabilidade aí, né? Mas eu sempre gostei disso. Eu acho que, tipo, uma coisa que elogiavam muito também da Cardio Karma, quando eu fazia minhas músicas pessoais, né? É que o pessoal falava, você não mascara a sua voz.
Eu não gosto daquela coisa de ficar tipo e tipo você não tá entendendo nada, sabe? Tipo aquela coisa gutural. Porque eu acho que a mensagem tem que ser passada. Então tem Sim, que ser claro, né? A letra tem que ser bem audível. E é uma coisa que, como eu falei, existe uma responsabilidade em cima. Mas eu acho divertido. Eu acho que é uma coisa que, como eu disse, tem a ver com essa coisa da diversão simples, né? Eu sim, acho super legal. E também tem a coisa do fã, né? Que quando o cara é fã, quando a pessoa é fã, ela tenta não só vender o peixe da obra original, né? Como também mostrar o porquê que ele acha tão legal, né? E eu acho que adaptando, eu tenho a chance de trazer um pouco disso. Porque, obviamente, uma tradução literal seria, tipo, perfeita, mas sonoramente às vezes não funciona. E aí existe todo esse processo de adaptação que, particularmente, eu acho bem divertido. Eu acho que, tipo, é um trabalho, né, de massa cinzenta que me diverte, porque a língua portuguesa ela é muito rica, muito rica. Então, assim, dá para fazer muita coisa. E diferente da inglesa, né, que já é um pouco mais limitada. Então, assim, essas coisinhas pequenas. De novo, como se fosse um Mario Bros, porque sim, é um dos features, né, que eu até brinco. Tem um jogo que saiu agora, um dos mais recentes, né, do Mario, que é o Luigi's Mansion 3. É focado no Luigi, né, mas tem os outros personagens do Mario. E perto do final do jogo, não vou dar muito spoiler, tá? Não vou falar o final do jogo, tranquilo. obviamente, mas tem um momento que o Mario e o Luigi se encontram e eles estão para resolver alguma coisa juntos. E naquele momento você vê exatamente a diferença dos dois. O Luigi, ele tá indo de pouco, ele tá indo devagar, ele tá indo olhando o ambiente. O Mario tá simplesmente, vem Luigi, vamos, vamos! E subindo escada correndo e pulando coisa e tipo, sabe? É isso, ele vai e se joga, né? E eu acho que, como mesmo o próprio Charles Martinet já falou várias vezes, isso é inspirador, porque às vezes tem muita coisa na vida que a gente gostaria de fazer, e a gente tem medo de se jogar, a gente tem medo de dar o pulo, né? E você vê que tem um personagem que é feito por causa disso, ele é criado para trazer esse ímpeto, né? Seja na criança, seja no jovem, seja no adulto, eu acho precioso isso. Eu acho isso muito precioso. Sim, sim. E esses tipos de lições, igual você falou, na questão da mensagem. A mensagem, às vezes, importa muito mais do que às vezes todo o contexto. Eu pego, às vezes, de referência, isso eu aprendi uma coisa com você, por sinal, quando você comenta do Laiba, né? Que é uma outra banda que a gente acaba, gosta meio que de curiosidade, né? Por mero acaso, a gente também gosta. Você pega os primeiros sons deles, o jeito que eles trabalhavam e tudo mais, era uma coisa precária, mas tinha uma mensagem muito forte que eles estavam querendo repassar. E o Uhum. Rammstein, uma coisa que eu aprendi com você, eu quero deixar isso arquivado, registrado no caso, quando eu comecei a fazer as adaptações, eu recebi muita dica de tenta fazer isso, tenta fazer aquilo, diminui o reverb, que pra mim ainda é um calcanhar de Aquiles muito tenso. Uhum. Mas com isso eu fui aprendendo a entender a estrutura da letra, a pesquisar. Algo que no curso de letras, por um exemplo, eu posso até comentar melhor. A gente, quando vai fazer um estudo de linguagem, seja linguagem literária, linguagem dentro até da norma culta gramatical, a gente tem um certo viés para seguir, no caso. E quando eu soube dessa relação do Pequeno Príncipe com o Mário, aproveitando todos os impactos de mensagem, eu falei, caramba, tipo, ó que coisa. Dá pra fazer algo como literatura e jogos. Se eu futuramente for fazer uma palestra, alguma coisa. Eu falei, por que não adiantar? Então, como eu já sabia da parte do Majora's Mask com Alice no País das Maravilhas, eu falei, gente, vamos prosseguir, né? Tanto que a próxima aula vai ser Castlevania, né? O Castelo da Vânia, com o Hum. Drácula, né? Legal, Então, legal. assim, pra mim, essa aula de hoje que eu tô fazendo é a parte mais importante porque é um cara que eu conheci muito por acaso. Eu sabia que existia Benzine, né? Sim. E aí, um amigo em comum nosso pegou e falou assim: Cara, ouve o som deles autoral. Aí eu escutei a Muros, primeira música que eu ouvi. Eu falei assim: Pô, eu gostei do som. Aí eu fui ver o show. Acho que foi, se eu não me engano, o maio ou abril, alguma coisa assim, de 2012. E me marcou tanto aquele show por vários aspectos. Vou até deixar registrado. Eu entrei no camarim e vi aquele cara de quase 2 metros de altura.
Aí eu peguei, o primeiro comentário que eu abro pra pessoa é, pô, caraca, meu, você é grande mesmo. E daí virou, aos poucos vai conversando aqui, a gente fez temos nossas ideias e projetos que não estão engavetados e nem sepultados, né, fazendo referência à música, Uhum. da Cardio, mas é uma coisa que assim, ó que ironia, e a pessoa que me apresentou você, infelizmente eu não converso mais, né? Mas, casos e acasos. E assim como tem na obra do Pequeno Príncipe, a mensagem que passa, né, de você preservar a criança interior, que foi acho que várias vezes que a gente chegou a debater sobre isso. Até nas lives da pandemia a gente conversava muito, né? Filosofava muito, né? Do Perfect Dark, em compensação, a gente riu horrores. Muito bom aquilo lá. E, cara, pra mim é uma baita de uma honra, né? Tanto que você tinha até comentado de chamar uma pessoa que conhecia a Zelda. Eu falei assim: não, eu tenho que chamar o Danilo pra conversar, pra Uhum. colocar numa live, porque pra mim é uma questão de. Além do respeito, né? Além da questão de ser uma pessoa que dá pra conversar, que vai trazer sempre uma mensagem nova, uma ideia nova. Eu vi vários. Você acompanhou vários momentos meus. Um deles você tá acompanhando, que eu tô pra ser pai. É, sim. E, pô, pra mim foi uma grande honra estar trazendo você aqui, né? E detalhe, é Sim, difícil agradeço. pra burro mesmo, porque eu tô morando mais longe ainda de Pinhal, que é a minha cidade É, natal. né, e E. agenda, né? É difícil mesmo. Tipo, eu até tô devendo, né? Eu até aproveito essa oportunidade aqui para avisar o pessoal que me acompanha em outras mídias, né? Seja na SGP, seja no meu canal no YouTube, que assim, sumido, estou, não vou mentir. Mas muita coisa aconteceu e a gente só é atropelado pelas circunstâncias. E eu tava sem lugar de produzir mesmo. Eu tava com dificuldade enorme de conseguir produzir meu material. E felizmente isso mudou. Felizmente isso agora vai ser uma outra realidade. Eu pretendo investir nisso e logo logo vou estar voltando ao eixo, né? Gravando música nova, fazendo essa coisa da dublagem, fazendo mais live de novo. Mas o principal, acho que você falou agora uma coisa que para mim é um elo, né? Usando o link de exemplo, é um elo muito importante. Eu tenho muita gente no SGP que me acompanha lá, que curte meus vídeos, curte os campeonatos que eu faço, que eu fazia, né? E o material que eu faço no geral, que são pessoas mais novas, né? E eu nunca tive problema. Eu consigo transitar tanto de falar com pessoas mais velhas da minha idade, quanto com pessoas mais novas. E eu vejo que muita dessas molecada nova, eu tô servindo de inspiração mesmo. Porque, de novo, eu tô sendo o Mário do rolê, que mostra que é possível você enfrentar as coisas e, tipo, se jogar nelas e aprender no processo, sabe? Vencer esses obstáculos, esses grandes Bowsers da vida. E você também não precisa largar isso, você não precisa perder isso, só porque, tipo, você já não tá na idade, você tem que começar a ir no barzinho e falar sobre o jogo do Corinthians, sabe? Não é isso. Eu entendo quem se torna isso, porque eu entendo que é uma coisa de gosto. Sim. Algumas pessoas, elas, né, acabam se acostumando com essa nova vertente da vida. Mas, ao mesmo tempo, comigo, eu nunca gostei dessa ideia de abandonar essas coisinhas mais assim, tipo, que são mais lúdicas, mais divertidas, mais inspiradoras e até criativas mesmo, porque eu acho que tipo sempre foi a minha laia, sempre foi onde eu transitei com mais facilidade, com mais veemência. Então, eu acabei trazendo isso para o pessoal mais novo. Eu acabei fazendo o pessoal entender que você consegue manter isso, você não precisa largar isso porque agora o boleto chegou, sabe? Então, eu acho isso bacana. Então, isso para mim é uma gratidão muito grande. E eu entendo bastante quando o Charles Martinet fala do quanto o personagem inspira ele, inspira outras pessoas. Porque é exatamente isso, né? É aquela pessoa que consegue ver e fala: Poxa, tem alguns que pensam, né? Pô, estou velho demais para jogar Mario. Estou velho demais para ler Pequeno Príncipe. E vai ter aquelas pessoas que falam, nossa, eu consigo me divertir ainda jogando Mario e consigo me divertir lendo Pequeno Príncipe. Eu Não, acho isso, esse é o paralelo. com certeza, né? E o interessante disso é que às vezes vem aquela questão do incômodo do adulto de pegar e falar assim: agora eu tenho uma responsabilidade para lidar, Sim. eu tenho que deixar alguns afazeres. Se eu fosse pensar nisso,
Ferro e Fogo, eu nem teria ganhado. Pois é, são pessoas pequenos prazeres, tá ligado? E assim, quando a gente é criança, a gente fala, poxa, gostaria tanto de poder ter isso, né? Agora que a gente é adulto, a gente não pode, porque, tipo, passou da data, sabe? Não, meu pai mesmo, meu pai, eu sei um dia ele estiver assistindo isso, um beijão pra ele, inclusive. Ele sempre foi um cara que gostou das mesmas coisas que eu, ele acompanhava muito, né? Então, eu lembro que Dragon Ball Z, por exemplo, era a nossa novela. Era aquela coisa do tipo, o horário do Dragon Ball Z, a gente ia lá assistir, porque a gente queria saber o que acontecia com o Goku e com o Freeza. Então, assim, isso foi muito especial, né? Pra mim, foi muito interessante. E hoje mesmo ele fala que se ele ganhasse uma bolada muito alta, um dinheiro muito alto, ele queria comprar todos os Cavaleiros do Zodíaco nas versões mais novas, que, tipo, cada um é quase uma moto, sabe? Uhum. Então é isso, sabe? Tipo, não precisamos perder isso, eu acho super legal. Se a gente for para analisar, né, que nem o meu TCC foi sobre Braille, né, e eu queria Ah, falar sim. de alguma coisa que envolvesse jogos. Eu peguei Magic, cara, Uhum, a gente, pesquisando que a gente descobre mil coisas. Você descobre um jogador de Magic que é um pro player cego, no caso, né, não sei se acaba classificando. uhum, E tem as cartas em Braille mesmo, como é a metodologia. Um dia eu quero fazer uma aula aberta só desde do TCC. uhum. E um outro detalhe, né? Você comentou do seu pai. Toda vez que você postava algo, ele era o primeiro a comentar. Eu ficava pensando Sim, assim. meu pai é meu maior fã. Meu e- pai é meu maior fã e eu acho isso super legal. Eu, Tipo, eu não fico, sabe, crica com isso. Eu acho pelo eu acho contrário, eu acho que genial. eu trago um pouco disso, né? Tipo, eu sou o artista da família, com muitas aspas, mas eu acho isso bacana. Não, mas realmente, tipo, eu me coloco como o fã número 2, porque quando você colocava alguma coisa, ele comentava. É sempre umas figurinhas tão original. Sim. Meu pai é peculiar. Não, é nota mil. Tanto é que. é, Colocando na live, né? Não sei se foi ele que você comentou, né? Uhum. 007 Golden Years. Isso, Golden Years. Não, tem muita coisa assim, tem muita piada. E assim, eu gosto que meu pai, algumas coisas ele não aprendeu, não sei se de propósito ou se para dar charme, mas para ele o Sonic se chama Sony. Não, na verdade é o contrário. A televisão da Sony é a televisão da Sonic até hoje, entendeu? Tipo, não é da Sony, é do Sonic. Eu acho maravilhoso. Tá bom, temos uma TV azul super veloz. Entendeu? Tipo, vai comprar uma TV da que marca? Da Sonic. O cara me bate se eu chego na loja e mando uma dessa. E só pra gente ir finalizando, o que você achou do filme e quando você pretende dublar, vai me Sim. chamar? Tá, vamos lá. O filme foi maravilhoso, assisti 3 vezes, tá? Eu fui com meus amigos, fui sozinho, fui com a Dani, né? Então, eu realmente, né, como eu disse, eu sou muito fã. Eu lamentei muito, assim, agora é uma coisa que quem viu na SGP, quem acompanhou o react dos trailers, os react que a gente teve das lives, sabe minha opinião, né? Que Uhum, eu lamentei muito, não é que eu sou contra o trabalho, principalmente do Rafael Rossato, ele mandou muito bem de Mario, e até o Chris Pratt por tabela. Mas é que eu sou tão fã do Charles Martinet, eu gosto tanto do jeito que ele faz a voz do Mario, e é até uma coisa obscura, porque tem muita gente que não conhece o Mario falando. Ele só conhece os gritinhos e as frases prontas. uhum, Mas ele tendo um diálogo completo, poucas pessoas conhecem. Por quê? Porque é uma coisa de nicho, né? O Charles Manson chegou a fazer, mas são comerciais, né, obscuros, ou coisas que você tem que caçar, tem que procurar. Tem um vídeo mesmo que eu acho genial, que é o Charles Martinet lendo um livro infantil do Mario, com a voz do Mario. eu acho E que eu eu já acho vi esse isso vídeo. genial. E é uma coisa que ele fez no evento, tipo, um fã gravou. Não tem isso público, né? Então, o filme eu falei, putz, vai ser a oportunidade perfeita dele soltar esses 20 e poucos anos, 30 anos, sei lá, que ele faz a voz do personagem. E aí, por decisão de produção e tudo mais, escolheram o Chris Pratt, que eu nem acho que é uma voz boa pro Mario, mas tudo bem. Então, assim, tirando essa pequena ressalva, né, que seria mais a minha homenagem ao Charles, que eu acho que não foi bem cabida, ele merecia fazer um filme inteiro. Eu adorei o filme, eu achei que foi muito fiel à obra, foi muito bem feito, foi muito bem amarrado. O que o pessoal fala de simplicidade, eu acho que é até tipo uma coisa que é louvável, porque é muito fácil um filme que é baseado num jogo Uhum. e que quer agradar criança e adolescente, né, tipo adulto por tabela, né, é muito fácil você se perder ali.
você começar a colocar as agendas que são mais políticas, sociais, né? E começar a fazer uma mistureba que não é aquilo, porque sempre foi sobre ser simples. É uma princesa que está precisando de ajuda, o carinha que vai lá, pula nos inimigos e tudo mais. Do mesmo jeito que a gente falou do Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe ele é simples. Sim. Ele cuida da rosa, tem a raposa Por isso que e até tem o hoje é contraste. uma referência para estudos, né? O Pequeno Príncipe. Isso, exatamente. Então, assim, eu achei que foi muito bem feito, foi muito bem amarrado o jeito simples de fazer as coisas com as diversões. E o Jack Black foi maravilhoso. O Jack Black, ele mandou muito bem no Bowser. Aquela O Bowser, música ele é entrou muito no meu legal. Spotify, por sinal. É fenomenal, é genial. Então, assim, só elogios, né? Mas por que aí você entra a parte da dublagem, né? Quando você vai fazer e etc e tal, né? De novo, eu não tô deixando o Rafael Rossato como, tipo, nossa, odiei. Não, ele mandou bem. Eu acho que, tipo, ele, dentro do material que ele tinha, do que ele podia fazer, ele mandou super bem. Mas eu, como fã, um cara que acompanha Charles Martinet, blá, blá, eu tenho algumas coisas que eu faria diferente. Tem algumas coisas que eu iria para uma referência um pouco mais próxima dos jogos, um pouco mais de tentar o timbre, né? Acertar o timbre mais parecido. Então são pequenas coisinhas, né? Que, de novo, eu não quero tipo, repaginar a obra e falar que não, a outra não existe. Mas é fazer uma versão alternativa. Por quê? Porque hoje em dia dá. Hoje em dia você tem internet, né? Então você consegue. Você vê que tem muito fã edit, fã dub, fã Sim. várias coisas. Então o meu vai ser só mais um, né? E é uma coisa que eu posso fazer. E é isso. E também é a minha homenagem pessoal ao Charles, né? Já que o Charles não pôde fazer a voz, eu vou tentar chegar o mais próximo dele possível, só que em português. Porque eu imagino que algum gringo já deve estar pensando em fazer isso em inglês, né? E não é minha língua nativa, então deixa quieto. Então é um projetinho que eu vou fazer. E assim, tá em um andamento razoável. Tipo, o filme já tá decupado, eu já organizei todas as falas para não falar que eu tô mentindo, né? Tipo, nossa, você tá inventando esses números. Tem 34 minutos de fala, né, para mim fazer. É Eu difícil já sei exatamente. roteirizar, eu sei bem como Eu é. já sei exatamente o timing das coisas, tá? E eu vou tentar organizar as coisas para começar já a partir da semana que vem os primeiros testes, os primeiros ajustes, porque eu ainda tenho que ver como eu vou gravar, né? Se vai ser em estúdio, se vai ser em casa, se vai ser com equipamento X, Y, o que dê a melhor resolução, né? Então, isso daí é uma última coisa que eu preciso, né, realmente acertar os ponteiros. Mas, tirando isso, né, é um projeto que eu vou fazer, é um projeto de fã, e ele vai estar disponível, né, na SGP, obviamente não com o filme, porque eu não posso divulgar o filme de graça, né? Mas eu vou divulgar o áudio, né? E a pessoa pode pegar o áudio, ouvir junto com o filme e tá tudo certo, né? E é isso. Então é um projetinho aí pequeno que eu tô fazendo. Eu chuto que até agosto, mais ou menos, já tá na mão. Eu acho que até antes, se tudo der certo, né? Se tudo der certo. Tem coisa que não depende de mim. Deixando bem claro que eu já tô me convidando faz tempo para participar. Sim, inclusive é um parênteses interessante, tipo, até o que teve alguns amigos meus, inclusive os que participaram da dublagem do trailer, né? O Ultimate, que fez o Luigi, o Maurício, que fez um Toad e tudo mais. Eles falaram, eu quero participar, eu quero participar. Só que assim, fazer um projeto desse leva tempo, ainda mais quando é feito de forma Sim. independente, né? Então, assim, para mim, fazer esse trabalho de, sabe, recortar o filme todo, ver todas as falas, roteirizar tudo, de todos os personagens, é impossível. Ou eu garanto o Mário ou eu não garanto ninguém, né? Então, o que que eu peço? Todo mundo que quiser, né, tipo, ter essa interação, para fazer a lição de casa. Então, assim, já vai atrás do seu roteiro, já vai atrás das suas falas, já treina, já deixa tudo em ordem. Se possível, grava no lugar legal, que tem uma acústica boa e tudo mais, porque com o material em mão é muito mais fácil a gente, dá para encaixar, sabe? Dá para encaixar no filme, dá pra, do que putz, vamos fazer um super projeto com 20 pessoas e aí dessas 20, 16 dão para trás e o projeto inteiro afunda, sabe? Eu acho que eu aprendi nessa vida, e até usando uma área de referência, que a gente tem que puxar a galera, a gente tem que incentivar sim, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar pronto para ir sozinho se precisar, né? Então é meio isso, é aquela coisa do eu estou garantindo a minha parte, e, obviamente, conforme for, se for sendo acrescentado, né? Tipo, tal personagem foi refeito, dá pra inserir no filme, né? A gente vai fazendo, mas depende de cada um. Deixa eu apertar aqui, apareceu que daqui 10 minutos termina. Mas basicamente tá no finalzinho. Tá no final já, É, sim. quando eu resolvi pegar a primeira vez, eu fiquei pensando assim, falei, cara, dá pra mudar alguns detalhes, né? Porque aquele Rei Pinguim, aquele grito que você deu, ficou muito épico. Aí eu fiquei pensando assim, mas faltou aquelas vozes.
eu vou colocar nesse tema. Faltou o back vocal dos Pinguins. Sim, Aí o que eu fiz? Eu peguei o Mixcraft, fiz o grito em sequência, sim. depois uni tudo. Vou fazer Aí, o vozerio. Sim. aí o do Bowser eu pensei, vou deixar um tom, tentar baixar um pouco o tom da minha voz. Mas o Chan mesmo, pra mim, que a minha esposa até comentou, foi o Toad. Vem, Ah, sim. Mario! Sim, sim. E é isso que é legal. E de novo, sabe, a gente faz essas coisas não é porque a gente é pago para isso, pelo contrário, né, a Uhum. gente perde dinheiro e tendo que organizar, tendo que, né, dispor de tempo e tudo mais. Não é A fácil gente faz porque a roteirizar. gente é fã mesmo, né, e principalmente porque é divertido. E eu acho que é essa que é a grande lição, né, o grande final dessa live, eu acho que pode fechar com esse parênteses, né. Uhum. Às vezes tem muita coisa na vida que a gente tem que parar para pensar e falar: "Poxa, por que que você está fazendo isso?" Aí vem, não, porque vai me dar dinheiro, porque vai me dar fama, vai me fazer sucesso. Tem todos aqueles parênteses, Sim, que é o que a gente acha em qualquer coach da vida, né? Ou você vai no YouTube, você vai ver, por que que eu faço as coisas? Ganho muito dinheiro com isso, etc e tal. Só que a gente esquece que às vezes a gente só faz porque é divertido. A gente só faz porque é legal. Então eu bato palma para todo mundo que, por exemplo, é cosplayer, né, que vai lá, gasta uma nota para fazer a roupa perfeita do personagem e por um final de semana, às vezes, atuar como aquele personagem, virar aquele personagem e inspirar outras pessoas a falar: "Nossa, que legal, vamos tirar foto, né, não sei o quê". o Então, assim, personagem são coisas que motiva, né? são entregas, né. Eu acho que, o artista ele tem que entender que boa parte da vida dele é entrega para as obras, entrega pelo que ele está disposto a fazer, né. E de novo, isso não tem nada a ver com dinheiro. Isso tem a ver com essa satisfação pessoal e essa jornada, porque o Mário e o Pequeno Príncipe ensinou pra gente Sim, que a jornada é muito pessoal e ela é muito única de cada um. Então é a gente que tem essa capacidade de transformar isso em divertido ou não. sim. E aquela coisa, né? A gente saber aproveitar as coisas do modo que são, né? Que nem tô comentando daqui de eu fazer esse autoconvite, o pessoal tá querendo participar também. Mas eu tô indo pelo prazer de, pô, eu tá me divertindo com os amigos, ainda mais os amigos que moram longe, né? Sim, E tanto é que final do ano passado saiu o clipe da Die. E você pegou e falou pra mim, pô, tem como você encaixar o backing vocal? sim. E aí, eu curioso. Detalhe, vou até dar um spoiler, né? Eu tô querendo fazer uma transformação nessa música pra fingir que você tá cantando junto comigo, mas Tá à vontes. depois eu Um mostro dia o se você resultado precisar, eu final. tenho eu tenho as tracks tudo separado, minhas vozes tudo. É só Beleza. pedir, eu te mando o arquivo. E aí eu peguei e fui ouvir com a minha esposa, né? Aí eu falei, ó, essa é a parte que eu canto. Essa é a parte que eu quero. Mas é só pelo prazer, porque uma das vontades que eu tinha era de cantar com você, deixando bem aberto também pro pessoal. Tocar bateria em qualquer Sim, projeto seu, mas enquanto não rola, a gente se vira do jeito que pode, né? exato. Então, Danilo, foi um prazer ter conversado com você Cara, hoje. prazer todo meu, todo meu. Eu agradeço bastante o espaço, né? Vai virar um recorte isso daqui, tá? Para eu colocar no meu YouTube, colocar na SGP, porque acaba sendo também um jeito de eu falar com o pessoal, porque é muito difícil eu construir Uhum, produto, né? Esse negócio de falar e etc e tal, pra galera. Eu sei que é um defeito meu falar com o meu público, né? Então, quando vem essas oportunidades, é uma chance do pessoal poder se atualizar, pelo menos, e saber como é que eu tô, né? Que sim. senão eu só sumo. É, é que nem eu costumo falar, né? De garoto propaganda, tipo, dos amigos, eu faço. Você eu faço faz bons anos, né? Bom tempo, sim. Mas Eu agradeço bastante. da Posers, depois de um bom tempo, comecei a fazer propaganda. Tanto é que o meu Spotify, a Posers está em primeiro. Desbancou o Rammstein. Rammstein tá em Sim. segundo lugar, a Posers está em primeiro. É, e eles estão fazendo um trabalho excelente. Tipo, o Guilherme tá investindo e tá investindo direito, sabe? É muito legal Tá o que muito eles estão top. construindo. Muito legal o Noite que de eles estão Núpcias construindo. eu fico cantando no trabalho, mas uns É. pedaços só. Eu gosto muito da Lixo. A Lixo é Minha uma que eu achei, favorita. assim, tipo, a produção do clipe, eu achei muito legal. Muito legal. Entra pra minhas favoritas junto com Razão também entra. A nova Sim, versão da Soldado e Companhia Agradável não. Inevitável também. sim. Pra quem não conhece, Posers, procurem no Spotify, banda brasileira, e uma pegada bem diferente, bem alternativa, é bem legal. Bem legal. E, pessoal, quem assistiu, muito obrigado por ter assistido. Isso vai pro YouTube. O Sim, Danilo tá aberto a baixar o vídeo, colocar no próprio canal dele, colocar as melhores partes que achou.
E, novamente, muito obrigado de coração. Agora sim, só fazendo um pouco da divulgação, próxima aula de literatura e jogos é sobre Castlevania. E Castlevania. literatura e música vai ser o Tofani Ah, com, que legal. com o Goethe. Depois eu vou Oh, mandar bacana, bacana. a montagenzinha que eu fiz. Então, é um projeto que eu tô fazendo, igual o Setembro Amarelo, de postar uma poesia por dia, Sim. mas é com o intuito de fazer algo fora do tradicional. A gente tem aula de português, redação. Eu falei assim, por que que não pega um pouco de universos diferentes, né? Então, é isso. Muito obrigado por hoje, viu? Que isso, eu que agradeço. E vamos que vamos. Vamos que Let's vamos. go! Vou pegar o Sonic aqui, um dos maiores concorrentes na década de É, então, 90. isso daí é o Crônica, é o Crônica. O Mario chamava ele de Crônica antigamente. Meu querido, forte abraço. Tamo Estamos junto. aí, velho. Até a próxima.